Galera, é o seguinte, 2025 vai ser um grande ano. Death Stranding 2 vai estar entre nós. Tecnicamente falando, olhando para o histórico pobre de jogos que de fato exprimem a capacidade do PS5 até agora, é impossível ver um jogo como Death Stranding 2 nesse cenário ser anunciado com um trailer repleto de referências técnicas e não ficar animado. Vamos dizer que pelo pouco que Death Stranding 2 já demonstrou, Kojima, que foi o responsável não apenas pelo jogo, mas também pela edição do trailer, parece que se concentrou em mostrar os principais pontos de avanço quando comparamos com o título anterior que foi lançado para o PlayStation 4. Só que o que chama a atenção é que através de alguns takes ele se responsabilizou em dizer que esse, diferentemente de Horizon Forbidden West, que é um dos jogos mais bonitos já feitos, vai ser um título focado apenas no poder do PlayStation 5. Inclusive, essa informação é importante e as comparações são inevitáveis porque Death Stranding 2 usa o mesmo motor gráfico de Horizon Forbidden West, que fez com que mesmo que o título da Guerrilla fosse lançado para PS4, ainda se tornasse um dos jogos mais bonitos do PlayStation 5. Por isso a pergunta que fica é, diferentemente de Horizon Forbidden West, que teve amarras no PlayStation 4 também, agora que Death Stranding 2 vai ser focado apenas no PlayStation 5, o que ele vai conseguir fazer usando exclusivamente o poder do console? O trailer parece dar uma breve ideia disso. A melhor parte de analisar o trailer de Death Stranding 2, inclusive, é que ele levanta questionamentos até sobre o uso do Ray Tracing nessa geração do PlayStation 5. Até que ponto o console consegue aguentar uma técnica dessas? Ela é de fato tão importante para o realismo? Em outras palavras, a gente tem bastante coisa para conversar por aqui hoje graças a esse trailer. Por isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Com isso feito, podemos chegar até a praia de Death Stranding 2 on the beach. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo, há um ano atrás para ser mais específico. Nesse período nós recebíamos o primeiro trailer de Death Stranding 2. Esse trailer, por sinal, deixava claro que estávamos lidando com o game rodando diretamente do PlayStation 5. Esse trailer é interessante porque ele deixa um pouco de lado como a geometria e os materiais são representados para poder se focar na evolução dos personagens especificamente graças ao poder do PS5. E é interessante a gente abordar o que acontece por aqui. Death Stranding, desde a sua chegada com o primeiro jogo, sempre foi um título que impressionava com os visuais. O jogo tirava proveito de não ter muita coisa acontecendo no seu mundo para poder construir ambientes ricos em detalhes usando não apenas todo o poder do PS4, mas também toda a capacidade permitida pela 10ª engine na 8ª geração. Só que a 10ª nunca escondeu seu ponto forte inicial, os personagens. Apesar dos cenários bonitos apresentados pelos jogos que a usam, cenários bonitos não é algo tão raro de se encontrar, mas no caso dos personagens, o oposto acontece. É muito difícil encontrar personagens que realmente tenham uma carga elevada de detalhes a ponto de trazer visuais fotorrealistas. Poucos jogos conseguem se destacar nesse sentido porque é um elemento de fato muito difícil de acontecer. Por isso, Death Stranding impressiona pela capacidade em renderizar modelos extremamente realistas desde a sua aparição no PlayStation 4. Desde o primeiro jogo, os personagens já tinham uma renderização da íris de olho muito acima da média, permitindo até a luz penetrar ali dentro para poder gerar mais realismo. Renderizar cabelo também não era uma dificuldade e o shader da pele tinha várias mudanças. Eram detalhes mínimos, mas que faziam toda a diferença quando a gente colocava os modelos de Death Stranding para poder comparar com outros modelos em outros jogos. Por isso, impressionar com os personagens no trailer do segundo jogo por si só já seria uma tarefa difícil, porque o jogo anterior já era muito competente nesse sentido. Mas para nossa surpresa, já nesse primeiro trailer vemos avanços. Muito do que já estava presente no primeiro jogo aparece no primeiro trailer do segundo também. O espalhamento de subsuperfície para fazer a luz se espalhar através da pele realisticamente, a excelente renderização de fios de cabelo, os detalhes mínimos nos personagens, tudo isso volta a aparecer, mas numa escala maior. Só que entre o primeiro jogo e o segundo, que ainda está prestes a lançar, houve o lançamento de Horizon Forbidden West, que colocou a renderização de personagens num patamar muito acima da média usando a 10ª engine, especialmente se você o joga no PS5. Então Death Stranding 2 precisava superar isso e existem indícios de que ele conseguiu, pelo menos é o que o trailer está dizendo pra gente. A primeira coisa que chama a atenção e possivelmente é o detalhe responsável por gerar uma diferença mais abrasiva entre os jogos é a física aplicada nas bochechas do bebê. É muito comum encontrar mundos dinâmicos em que as ações dos personagens geram detalhes minuciosos nos ambientes, mas e a ação de um personagem nele mesmo a ponto de tornar palpável um elemento que parece ser tão simples como uma bochecha? Quase não vemos coisas assim. Depois disso, obviamente, existe a entrega de detalhes nos modelos dos personagens, e Death Stranding sempre brincou com a quantidade de camadas presentes neles para poder representar esses detalhes. A diferença é que aqui essas camadas aparecem em melhor qualidade
profundidade do que no primeiro jogo e acaba trazendo a superioridade para o segundo. Para ter esse nível de modelo de personagens que vocês estão vendo, a gente pode citar pelo menos 4 camadas principais. Existem inúmeras outras, mas vamos nomenclaturar essas 4. Isso considerando, é claro, que o espalhamento de subsuperfície já vai estar aplicado no resultado final, então ele não conta como uma das camadas. Na camada número 1, a gente tem o shader de pele aplicado sobre o esqueleto do personagem. O esqueleto é a base do modelo, diga-se de passagem, é onde tudo acontece. Como para representar a pele costumam usar um shader programável, isso facilita as mudanças de comportamento dela, algo que veremos mais no segundo trailer. Na camada seguinte temos o suor, que deixa o personagem molhado. Depois dela, aplicaram uma camada de especularidade, ou se vocês preferirem chamar, aplicaram uma camada de luz especular. A camada de luz especular é que gera esse brilho no personagem, que especialmente quando ele está suado ou molhado, passa a impressão de que existe uma luz sendo rebatida ali. E por fim, temos a camada com texturas de sujeira. Entre um detalhe e outro, vamos dizer que essas são as principais camadas em Death Stranding 2 nesse primeiro trailer, mas elas podem aparecer de outra maneira em outros personagens. Então existe um conceito, uma regra básica que precisa ser seguida, mas vai depender da necessidade de cada personagem, que tipo de efeito vai ser aplicado em cada camada. Por exemplo, o Sam, que é o protagonista, ao contrário da Fragile, que deu segmento ao longo desse primeiro trailer, não tem a camada de suor, mas por outro lado tem uma camada de textura que representa as rugas e os poros da pele dele. Cada personagem tem as suas respectivas individualidades respeitadas, por isso, mesmo existindo um padrão de regras para a construção deles, as etapas precisam respeitá-los individualmente de acordo com a sua necessidade. Ter o Sam com uma pele lisa como a da Fragile iria descaracterizá-lo completamente. Entendem a importância dessa quantidade de camadas e da qualidade de cada uma delas? Considerando o primeiro jogo e o primeiro trailer do segundo, o conceito foi o mesmo. A diferença está na qualidade da aplicação de cada uma dessas camadas. Se a qualidade não tivesse alta, por exemplo, não veríamos detalhes tão minuciosos como esses poros ou rugas na pele. Se baseando inclusive pela capacidade do PS5 e dos recursos que ele permite na atual geração, a renderização de cabelo também foi melhorada. Apesar de vermos uma melhor divisão de fios individuais que respeita o padrão de cabelo de cada personagem, como um cabelo mais fino e mais ralo ou um cabelo mais grosso e mais cheio, outro detalhe que se destaca tão bem quanto isso é a interação desses fios com a luz, algo que é relativamente difícil de acontecer nos jogos hoje em dia. Essa é uma novidade que veio direto do Horizon Forbidden West e alguns outros jogos do PS5 já usam também, mas nem todos conseguem aplicar isso de forma tão eficiente. Felizmente, não é o caso por aqui. O cabelo está muito bem renderizado e houve um salto bastante positivo quando a gente compara com o primeiro jogo ao observarmos esse tipo de detalhe. Por isso que, no resultado final, encontramos um avanço na renderização de personagens. Só que se o jogo vai ser lançado apenas em 2025 e esse trailer foi lançado há um ano atrás, obviamente houve muito espaço para mais aprimoramentos no trailer que foi revelado recentemente. E esses aprimoramentos revelam o quão importante é ter o controle sobre todas essas camadas e como usar a capacidade do PS5 para explorá-las. O suor, que antes aparecia em toda a personagem de maneira uniforme, agora pode se concentrar de diferentes maneiras pelo modelo, tendo áreas mais concentradas e outras menos concentradas. O dinamismo da pele também consegue entrar em maior evidência por aqui. E até mesmo a boca dos modelos dos personagens tem muito mais linhas de expressão do que um dia já tiveram, inclusive comparando com o primeiro trailer. Esse uso extensivo também acontece com a luz especular, que decide mostrar as diferenças entre os tipos de materiais usados nas roupas. E eu vou explicar. Enquanto a roupa do Sam nesse trecho é um tecido simples, a da Fragile é feita de couro e consegue rebater a luz fazendo uso da camada de luz especular que a gente comentou que o modelo tem. E diria que esse uso da luz especular de maneira mais agressiva foi apenas o Kojima chamando a atenção para esse tipo de detalhe para endossar que os visuais do jogo têm uma finalidade de mostrar como as coisas podem ter seu peso realçado visualmente por aqui. Porque sim, no fim das contas, esse peso importa muito no jogo. Não basta apenas ele existir na física do game, ele precisa ser representado através dos visuais. Você precisa identificar que aquele objeto é pesado. A gente só consegue identificar visualmente que a roupa da Fragile é pesada porque o material é representado dessa forma, ele demandou isso. Aos que já estão acostumados com Death Stranding, sabem que o peso das coisas tem relevância por aqui porque influencia diretamente no quão bem você vai conseguir exercer seu controle sobre o personagem durante a gameplay. E chamar a atenção do jogo para isso visualmente foi um toque de mestre, porque não necessariamente a gente tem muito acesso à gameplay por aqui, e ter esse tipo de elemento sendo destacado em algum momento do trailer é como dizer que esse tipo de coisa vai estar presente ao longo da gameplay. O que eu tô tentando dizer através de uma breve
breve explicação de como funcionam os modelos de personagens é que existem detalhes bem interessantes que foram adicionados aqui e outros que foram melhorados, onde juntos criam uma evolução para os personagens entre as gerações. No entanto, agora, diferentemente do que aconteceu no primeiro trailer, não só os personagens foram enfatizados, os ambientes também receberam destaque. Só que para falar deles é muito mais interessante a gente primeiro abrir as portas dos cenários internos para explorar o novo mundo de Death Stranding. E para começar a explorá-lo, é muito importante tirar uma discussão do nosso caminho: Ray Tracing. O jogo parece que vai ter Ray Tracing sim, mas não do jeito que a gente imaginava. O Ray Tracing no começo dessa geração teve muita ênfase em reflexos. Todo mundo queria saber se determinado título ia receber reflexos por Ray Tracing. O problema é que com o passar da geração, a técnica não foi sendo aplicada como muitos de nós gostaríamos, e recursos amplamente utilizados no PS4 continuaram sendo usados, fazendo com que o PS5 tivesse a finalidade apenas de melhorá-los. E Death Stranding 2 parece que vai se tornar mais um exemplo disso, porque de acordo com o trailer, ele usa reflexos por espaçamento de tela ao invés de Ray Tracing. Dá pra ver nesse caso que como o personagem tá no centro da câmera nessa cena, por exemplo, tampando o resto do cenário na frente dele, isso impede parte do ambiente de ser renderizado no reflexo. O espaçamento de tela só reflete o que está sendo visto na tela, e como nesse caso o personagem tá tampando o que está na frente dele, o reflexo não tá conseguindo capturar aquela área. Então isso levanta questionamentos do tipo: o Ray Tracing é de fato tão importante assim, ou foi usado apenas como marketing no começo da geração? Aliás, por que ele não está presente por aqui? O que justificaria essa falta? Bem, Kojima sempre teve preferência pelos 60 quadros por segundo. Desde Metal Gear Solid 2, que roda em 60 FPS no PS2, o Metal Gear Solid 3, que apesar de rodar em 30 FPS, foi concebido para o PS3 inicialmente para rodar em 60 quadros por segundo, mas por conta do atraso da plataforma teve seus planos alterados, e até mesmo pelo Metal Gear Solid 5 no PS4 e Xbox One rodando em 60 quadros, a gente consegue perceber esse gosto do criador do título por esse tipo de performance. É quase como se fosse uma prioridade para ele. Então existe a possibilidade da performance ter ocupado esse lugar do poder do PS5 e por isso o jogo não usar Ray Tracing nos reflexos. O problema é que o vídeo do trailer no YouTube não tá rodando em 60 FPS, o que é estranho. Normalmente quando um jogo tem essa performance, o trailer é renderizado em 60 FPS para poder demonstrar ela, e não é o caso por aqui. E existem duas possibilidades para esse tipo de ocorrido. A primeira é o jogo não rodar em 60 quadros por segundo e a gente precisar desconsiderar isso. E a segunda é o Kojima ter decidido colocar o trailer numa performance inferior para poder ficar mais cinematográfico. Ele tem o hábito de fazer coisas diferentes em prol do que podemos chamar de ideal artístico. Por exemplo, esse bonequinho foi feito entre 12 e 15 quadros por segundo para ser executado em stop motion e deu a cara que o trailer precisava, a cara do Kojima. Fazer coisas diferentes é algo normal para ele. De todas as formas, só vamos saber a performance do jogo quando ele sair, mas o que pode ser um outro incentivador para o Ray Tracing estar ausente por aqui é o 4K nativo de resolução. O melhor método para descobrir se um jogo está rodando com alguma técnica de reconstrução é sempre observar os elementos finos, alguma geometria, objeto ou meu preferido, que é um fio de cabelo. Quando esses objetos finos têm dificuldade na construção, eles aparecem quebrados. Isso acontece no primeiro jogo rodando no PS4 Pro. Isso quer dizer que o 4K nativo não está em ação ali. E no trailer do segundo, surpreendentemente, não consegui encontrar nenhuma evidência disso. O jogo mostra esse tipo de elemento sendo construído do começo ao fim, dando indícios de que um 4K nativo pode estar acontecendo. E sabemos que o 4K é pesado para qualquer tipo de plataforma, até mesmo para os PCs mais parrudos ele é uma dificuldade. Isso justificaria a ausência de um Ray Tracing por aqui, talvez. Porém, quando invadimos o cenário aberto, o que chamou a atenção da comunidade como um todo foi a maneira como a luz é rebatida à medida que ela incide no ambiente. Horizon Forbidden West, que foi o último título até então a utilizar a engine da Guerrilla, tem um excelente controle na iluminação indireta, mas é uma técnica pré-calculada e ela não consegue exibir esses resultados que a gente está vendo por aqui, porque ela não acontece em tempo real. Ter esse tipo de efeito em tempo real aqui pode ser resultante de uma iluminação global por Ray Tracing que foi aderida ao motor gráfico e consegue ter todo esse controle de balanço de luz e branco da luz, sendo rebatido diversas vezes por inúmeras superfícies e assim criando um ambiente tão realista. O Ray Tracing não precisa estar nos reflexos para poder surgir no jogo, ele tem um impacto muito positivo quando é aplicado na iluminação também. É claro que por enquanto a gente está falando apenas de indícios e só quando o jogo sair que vamos ter certeza se de fato temos o Ray Tracing por aqui, mas já tem coisa que a gente já pode ficar bem tranquilo e se impressionar que vai para além disso. Uma dessas coisas é a maior capacidade que a geometria
geometria tem no número de detalhes com uma maior construção em cena agora. Desde o primeiro jogo, os cenários de Death Stranding são ótimos, e isso é inegável. O game tem uma técnica chamada de posicionamento processual baseado em GPU, que aparece aqui graças ao motor gráfico, que, como o próprio nome já sugere, é, em palavras curtas e grossas, o uso da GPU para a criação de cenários e de seus elementos de maneira muito mais dinâmica. De acordo com a própria Guerrilla, que é a proprietária do motor e usa nos games da franquia Horizon, até mínimos detalhes como pequenas rochas podem ser gerados à medida que o jogador explora o ambiente de forma mais automatizada. E para um jogo de mundo aberto, ter esse tipo de recurso de maneira tão dinâmica e, podemos dizer, automatizada assim, é incrível e facilita bastante o desenvolvimento. Só que talvez por limitações do PS4, o primeiro game tinha um foco muito maior na horizontalidade das construções. Mas calma, esse tipo de afirmação pode soar estranho porque os cenários de Death Stranding são colossais. Eu vou explicar. O jogo entrega uma exploração verticalizada diversas vezes de fato, mas o que eu tô falando aqui é da construção geométrica em si. No primeiro game, ela costuma ser horizontal, em que de quebra, algumas poucas geometrias, dependendo da densidade do ambiente, pecam em definição, aplicando texturas mais chapadas. E a primeira coisa que vemos nos ambientes abertos nesse trailer do segundo jogo é a correção desses dois problemas. A geometria não só se estende por um longo campo, com um nível de detalhes que alcança uma excelente distância, algo que muito provavelmente acontece graças à tecnologia de SSD e processador do PS5, como também cresce em verticalidade, mantendo um nível de detalhes bem alto, e isso foi muito importante. O cenário pareceu muito mais denso, mais cheio, e isso acontece porque ele de fato tem mais elementos, mas também acontece porque agora existem elementos verticais e não apenas horizontais. Isso ajuda ele a preencher melhor o mundo do jogo. Na contramão, no entanto, temos um breve take do deserto que aparentemente não tem nada de geometria. Ele é o completo oposto desse cenário que a gente acabou de comentar, e isso indica uma variedade maior de biomas se compararmos com o primeiro jogo, e de maneira bem direta indica que o sistema de construção baseado na GPU vai ter muito mais trabalho dessa vez, porque existem mais tipos de cenários agora. Só que nesse deserto, apesar de quase não ter elementos geométricos, é importante chamar a atenção para as pegadas de Sam e para o rastro que o objeto dele deixa na areia. Reparem que à medida que o vento passa, a areia cobre esse rastro novamente, criando um efeito muito bonito e realista. Esse tipo de coisa até pode ser feita com um recurso chamado Tessellation, que consegue criar essa sensação de profundidade na geometria. Mas na DLC do primeiro Horizon, a Guerrilla já tinha implementado a sua própria técnica na engine para poder fazer isso muito bem com a neve do jogo. Eu só não esperava que o Kojima fosse aprimorá-la a esse nível a ponto de termos um simples rastro sendo coberto novamente pela areia, porque é um detalhe minucioso, e é nesses pequenos detalhes em larga escala que o trailer do jogo impressionou e trouxe realismo, e esses detalhes aparecem outras vezes. Olhem a física aplicada na destrutibilidade da construção vertical de toda essa geometria que a gente acabou de comentar. Incrível, não? O evento parece ser em CGI, mas está acontecendo em game, segundo o trailer. Outro trecho chama a atenção para a simulação de fluidos como a água. A água da 10ª passou por avanços substanciais ao longo dos jogos. No primeiro Horizon, por exemplo, ela quase não tinha física e possuía uma dificuldade séria em representar diferentes níveis de correnteza. Já no Death Stranding, que foi o jogo seguinte a utilizar o motor gráfico, o título conseguiu um melhor controle nessa correnteza e deu uma física melhor para a água, porque ela tinha uma capacidade muito grande de transformar todo o cenário quando ela entrava em ação. Só que era visível que o foco dos fluidos do primeiro jogo era justamente nessa água preta que tinha essa capacidade de transformar o ambiente. A água dos rios em si quase nunca tinha destaque e por isso não passava por grandes transformações e tinha padrões bem estabelecidos na correnteza em si. Não era algo que deixava a desejar, mas também não era algo surpreendente. Depois chegamos até o Horizon Forbidden West, que conseguiu trazer uma das melhores representações do efeito até agora. E por fim, mais uma vez vemos o trailer corrigindo uma limitação do primeiro jogo. As águas dos rios parecem ter um papel diferenciado por aqui junto da água preta. A simulação da correnteza está estonteante para dizer o mínimo. No mais, elementos como a luz volumétrica também entram em cena em diversos momentos para poder mostrar a beleza do trailer. A água não é a única responsável por fazer isso. Tem um trecho que essa luz volumétrica consegue separar o cenário do fundo do cenário em que a gente está com o personagem. Basicamente, no cenário ao fundo, além dela conseguir camuflar todos os itens que ainda não foram carregados pelo SSD do console, ela ainda consegue criar senso atmosférico e indicar que existe um horizonte para poder ser explorado. É um resultado muito artístico, por assim dizer. Já em outro trecho, ela se mistura com a areia, que também atua de forma volumétrica, e ambas criam uma espécie de névoa, inserindo o personagem na atmosfera do local. Então,
nada nesse trailer foi mostrado à toa. Chego a dizer que até o ninja no fim foi uma maneira de Kojima dizer que lembra de Gray Fox de Metal Gear Solid, e ele tá aqui é uma clara homenagem ao personagem. E como nada tá aqui à toa, cada um dos elementos que a gente mencionou tem o seu grau de importância para poder dizer que o jogo está sendo construído para o PlayStation 5. Dar destaque à densidade e à qualidade da geometria revelam, por exemplo, que agora o jogo está num nível muito superior nesse sentido. A capacidade em destruí-la realisticamente, ainda que tenha sido um efeito pré-calculado no trailer, mostra um avanço muito bom também. Os aprimoramentos em tudo que antes era uma deficiência ou limitação mostram que barreiras foram quebradas, e não menos importante, os personagens chegarem com mais elementos mostram que o realismo está sendo alvo do jogo. Só que no meio desse destaque ainda fica a discussão de até onde o Ray Tracing é de fato importante. De um lado usaram um recurso como marketing para a venda do console, mas do outro, olhando tudo o que o trailer fez, 90% do que a gente se impressionou não tem a ver com o Ray Tracing em si. Então, ele faz tanta falta assim, na sua opinião? Deixa aqui no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.